Um homem de visão. Este é o tema do nosso devocional aqui hoje. E antes de começarmos e lermos a nossa escritura e também a parte aqui da mensagem do dia, quero relembrar você em algumas coisas. Primeiramente, nossa intenção com este trabalho é beneficiar aqui na região onde estamos, irmãos que são primeiramente assistidos por nós e também aqueles que ainda não têm um lugar para ir, para congregar, para assistir seus cultos. Se você tem isso aí na tua cidade, eu aconselho você, como já fiz também outras vezes, a valorizar o trabalho aí onde você está, compartilhando também, levando adiante também esse trabalho, principalmente para os que ainda não são batizados, não estamos aqui evangelizando quem já é batizado, estamos aqui em busca daquele que ainda não tem uma igreja, não conhece a mensagem, Então nós estamos em busca dessas pessoas, tá bom? Peço que você também lembre sempre que nossos assuntos aqui nós tomamos por opção pegar as mensagens que são traduzidas ali pelo Tabernáculo da Fé, de Goiânia. Então estamos passando por data, pegando as datas mais antigas e agora chegamos na mensagem de hoje, que é a mensagem Creia de Coração. Mas nós vamos ler aqui, para uma pequena base, Salmos capítulo 56, versículos 1 ao 3. A Bíblia diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. E em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Ora, isto é muito maravilhoso. E lembrando e casando também com essa escritura, nós vamos lembrar aqui de uma passagem da mensagem Creia de Coração, pregada no dia 23 de junho de 1957, do parágrafo 18 a seguir. Vou começar aqui esta passagem hoje, essa história hoje, e prosseguir então na próxima oportunidade que tivermos. Ele diz assim: quando a grande ponte municipal foi construída em Sydney, na Austrália, quando eles foram ao redor do mundo para obter os melhores construtores de pontes, arquitetos, e foram através da península em Sydney, Austrália, para ligar o sul de Sydney. Uma ponte precisava ser feita. Estes arquitetos, todos eles vieram, cavaram o solo e o testaram, e todos eles chegaram a uma conclusão: ora, isto não pode ser feito. Sabe, há muitas pessoas que estão tendo conclusões equivocadas, conclusões erradas acerca de muitas coisas que vêm acontecendo. Sabe, estão descrendo da palavra de Deus, até mesmo da própria Bíblia. O mundo está cheio de pessoas que não mais creem nas Escrituras como a firme e fiel palavra de Deus. Pois bem, todos eles chegaram a esta conclusão: ora, isto não pode ser feito. E disseram: toda a Baía está cheia de areia movediça e o solo não se firmará o suficiente, ele mudará de um lugar para o outro. Portanto, se a ponte fosse construída, seria uma coisa perigosa tentar atravessá-la. Finalmente apareceu um homem que era um homem de visão. Olha, que diferença é isso? Sabe, quando você tem conhecimento, você sabe o que você está fazendo. Você não é inconsequente, você não está agindo de uma forma louca, desvairada, descuidada. Não, você sabe o que você está fazendo. Você tem visão. Onde as pessoas estão enxergando um problema, você está vendo o cenário de uma forma diferente. E há pessoas que são especialistas em enxergar apenas o lado negativo. Nunca dá certo para eles, nunca aquilo é possível fazer, nunca aquilo pode ser feito. É sempre negativo, sempre as coisas, ele trata de diminuir aquilo o máximo que pode.
É triste um homem, uma mulher, que infelizmente não tem visão daquilo que está fazendo. Não tem um olhar positivo acerca das oportunidades que a própria vida lhe oferece, as oportunidades que Cristo está ofertando. Ora, sabemos que a salvação nos é dada, nos é ofertada por Jesus. E há muitas pessoas que mesmo Cristo indo ao Calvário, abrindo ali os braços naquela cruz como um sinal de receptividade, dizendo: venha, pecador, eu tenho algo bom para lhe oferecer, venha, eu tenho vida eterna para te dar. Porém são tão negativos que dizem: ah, mas o meu pecado é tão grande, mas o meu erro é assim, e nunca se acertam. Nunca se rendem: ah, mas isso funciona para ele, para ela, mas nunca vai funcionar para mim. Sabe, há perdão para todo mundo, mas não há para mim, ou o pior dos quadros. Para mim há perdão, mas para os outros não há perdão. Eu quero que para mim haja misericórdia e para os outros condenação, que se torna ainda pior. Mas esta é a verdade. Muitas pessoas hoje olhando para o Evangelho de uma forma muito negativa. Mas este homem de visão veio, ele era um construtor de pontes da Inglaterra. Ele apareceu, ele olhou para aquela areia, a areia problemática. Areia que os outros só viram como um obstáculo para o sucesso. Porém, ele olhou diferente. Ele examinou aquilo, ele testou o solo, ele examinou a água, ele olhou tudo primeiro. Cada pontinho daquela história, daquele quadro, ele observou. Sabe, nossos julgamentos precipitados levam sempre a fracassos. Não observamos todos os pontos, não assentamos às vezes e colocamos na mesa cada ponto da equação e queremos apenas aqueles que nós vimos. E este é o grande problema. Então ele disse, a primeira coisa que ele fez foi isso, foi testar tudo que tinha. Ele olhou tudo primeiro, e eu gosto disso. Ele olhou aquilo primeiro. Jesus, numa passagem, Jesus diz, olha, um homem ao comprar uma terra ou indo enfrentar um exército, primeiro ele se assenta e faz o orçamento. Se cada um de vocês aqui no altar, nesta manhã, quando ele estava pregando, se assentasse ali nos seus lugares, antes de virem para serem ungidos e considerarem o significado disso, então isto não seria apenas um passar através da fila. Se você sentasse e considerasse que lugar você está quando você está na igreja, ora, você não teria dificuldades mais. Sabe, há muitas pessoas que estão olhando para aquela igreja, para aquela outra igreja e dizendo, mas nesta acontece isso, e isso é um absurdo, não é possível Deus estar aqui, Deus fazer isso, Deus fazer aquilo. Ora, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Talvez sim haja um quadro ali negativo que esteja afastando o Espírito Santo daquele lugar, mas a verdade sempre, a grande maioria das vezes, é que as pessoas veem apenas aquilo que eles querem. O irmão Branham mesmo chegou a dizer numa certa vez, olha, se você vai a uma igreja procurar por erros, saiba de uma coisa, o diabo te mostrará muitos deles, muitos. Porque é interessante observar um ponto, eu sempre tenho aprendido desta maneira, creio que isso te ajudará também. Quando você pensar em julgar alguma coisa, olhe para você mesmo. Veja se não está cumprindo em você aquilo que Jesus também disse. Olhe, você quer tirar um cisco do olho de alguém quando há uma trave no seu. Então, o grande problema hoje é esta visão errada das coisas. Este homem tinha uma visão diferente, testou cada ponto, olhou cada situação, fez tudo o que tinha que fazer. Cada camada ali que a areia movediça possuía, aquele homem testou. Os construtores de pontes da América, de diferentes partes do mundo, riram dele. Sabe quando você não consegue fazer algo e quer menosprezar os outros? É o que estava acontecendo com este arquiteto. É o que vai acontecer na sua vida muitas vezes. Talvez vindo da tua família, talvez vindo do teu trabalho, talvez vindo da escola onde você frequenta,
mas você passará por isso também, pessoas rindo de você, sabe, com inveja, com sentimentos de talvez até de ódio, de raiva, porque você está conseguindo fazer algo que eles não conseguiram. E o sucesso de alguns incomoda outros. O mover de Deus na sua vida sempre incomodará alguém, sempre mexerá com todas as bases do inferno. O diabo não quer você na posição certa, não quer você andando, não quer você gerando frutos. Cada movimento que você faz de acerto, há um abalo no inferno. Então observe, eles riam, o homem está mentalmente doente, como pode, quer se aparecer, sabe? Tudo isso vem de frutos de inveja, de saber que Deus não está tratando com eles, de saber que aqui no caso da ponte, né, eu vou fazendo essas comparações assim, mas no caso da ponte, ora, havia na verdade uma torcida pelo fracasso daquele homem, não pelo seu sucesso. Que tristeza, sabe? Homens e mulheres torcendo pelo fracasso de outros. Como pode dormir tranquilo, né? Agindo desta maneira. O homem está mentalmente doente. Nenhum homem pode colocar uma ponte ali. Até mesmo uma galinha andando sobre essa ponte vai afundar. E aí você vai imaginando, né, quantas críticas ele não foi ouvido. Ora, para se construir uma ponte não é do dia para a noite. Essa notícia ganhou o mundo. Ora, isto foi aberto para todos. Todos que iam ali averiguavam aquele solo e diziam: não é possível, não tem como. É uma obra que foi rejeitada por praticamente todos os cantos do mundo. E agora surge um dizendo que pode. Ora, veja se essa não é a revelação também. As pessoas olham para o sistema religioso do mundo, sabe, todo falido, todo cheio de negatividade. Não, Jesus não cura mais, não é assim mais, os dias dos milagres passaram, a lei e os profetas duraram até João, e agora você vem dizendo que tem um profeta, você vem dizendo que o batismo é assim, quando, olha, todos nós vimos que não é assim. É a mesma coisa. São quadros no naturais mostrando para nós aqui também no espiritual como as coisas são. Sempre que você defender uma verdade, esta verdade custará um preço a você. Sabe, o preço da rejeição, não é da fama. É da rejeição, é de ser ignorado, ser esquecido, às vezes sofrer levantes dentro da tua própria família. Boicotes, né? Cancelamentos, que é a palavra da moda, dentro da sua família. Oxalá se não for dentro da sua própria igreja. Quando você olhar, Deus te mostrar aquilo, guiar você a conduzir assim. Muitas coisas, irmãos, se encaixam nisso. Então, ele diz, a ponte não suportaria essas vibrações, ela vai cair, é o assunto deles contra aquele homem. Mas aquele homem era um homem de visão e ele sabia a respeito do que estava falando. Vou apressar aqui. Ele diz, pois há algo lá no fundo lhe dizia que ele poderia fazer aquilo. Ora, algo lá no fundo dele, algo dentro de nós, mesmo que o mundo todo faça uma rejeição da palavra, não creia mais na palavra, não creia na mensagem de um profeta, nós cremos, nós confiamos na palavra de Deus, não fazemos de homem algum destaque, nós fazemos da palavra de Deus o destaque absoluto das nossas vidas. Olhamos para as verdades contidas nesta Bíblia e amamos isso. Olhamos para isso de uma forma positiva. Muitos olham negativo. Este versículo não dá para ser cumprido mais, então vou mudar todo o sistema da igreja para encaixar nisso. Vou mudar toda a visão do sistema para encaixar nisso e temos toda uma confusão no mundo religioso geral sendo criada. Mas quando você tem uma fé positiva, você olha para esta palavra, por mais difícil que ela seja, você diz, eu creio. Talvez ainda não esteja conseguindo viver aquilo como é, porém creio que aquilo é a verdade. Deus dá homens assim na igreja, foi o clamor dele.
com toda a investigação científica dizendo que não podia ser feito, a ciência tinha provado que aquilo não poderia ser feito, mas este homem tinha visão de que poderia ser feito, era contrário a todos os demais. Ele aceitou o contrato, ele começou a trabalhar rapidamente, ele foi testar o solo, ele foi testando, sondou as profundezas das camadas da areia movediça, ele testou cada parafuso, ele testou cada pedaço de madeira, cada pedaço de metal, cada concreto, tudo tinha que ser perfeitamente testado, porque seu grande nome e seu caráter e sua habilidade dependiam daquela ponte ficar em pé ou não. Ora, se o homem testou a terra com visão e se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte, por causa do seu caráter, né, do seu reconhecimento, da sua fama, por causa do seu nome, quanto mais fez o nosso bendito Pai Celestial ao testar cada palavra que foi dita ou escrita na Bíblia. Ele testou cada palavra, cada profeta. Aquilo não está ali como uma historinha para boi dormir, não. Sabe, não é uma coisinha passageira para iludir sua mente, não. Esta mensagem, esta Bíblia não veio para isso. Ora, ali está a verdade de Deus para mim, para você. Ele testou cada palavra, cada profeta e cada filho que vem a Deus. A Bíblia diz deve ser testado. Deve ser testado. Você ocupa este lugar hoje porque Deus testou a palavra em seu coração. Ele viu que esta palavra se encaixaria dentro de você. Você não explodiria com ideias humanas, você não seguiria seus próprios pensamentos, mas você permaneceria naquilo que é verdadeiro. Ora, pode passar do que for. Aquelas armações para aquelas colunas, aquilo dali não foi criada para tempos de bonança, sabe, de maré mansa, de águas tranquilas. Aquilo foi criado, projetado, desenvolvido, testado para suportar os piores climas, as piores tempestades. Esta palavra testou o meu coração e o seu, a minha alma e a sua, e encontrou que estamos prontos para as maiores tempestades, desafios, que você continuaria crendo em Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu espero que quando esses testes terminar, o material que seja encontrado dentro de você seja um material justo, correto. Ele diz o material que é usado nesta grande via de comunicação, cada rocha, cada material que é colocado no corpo de Cristo, deve ser testado. Cada revelação, fulano teve uma revelação, mas isso bate com as Escrituras? Isso tem a ver com a Bíblia e tem que ser apurado. Cada filho que vem a Deus deve ser provado primeiro, sem exceção, cada um deles. Cada profeta, antes que pudesse escrever nesta Bíblia, foi testado através do Espírito Santo. E Deus vem selando os seus filhos um a um. Deus vem marcando os seus filhos com o Espírito Santo. Irmão, creia na palavra, não creia em arrazoamentos, não creia em discussões, não creia em conversa fiada feita pelos cantos, mas creia na genuína palavra de Deus. Tudo isso que você vê passará, mas a palavra, ela permanecerá em mim e em você até o fim. Seja um homem de visão, não seja um homem negativo, enxergando o caos, os problemas, apenas isso. Seja um homem que vê a situação caótica, vê os problemas difíceis, mas vê Cristo no final da jornada. E por isso continua, e por isso insiste, e por isso batalha, e por isso também vencerá naquele dia. Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar estas palavras e, ó Deus, termos, ó Pai, este tempo tão maravilhoso aqui em Tua presença. Senhor, clamamos a graça, a misericórdia, a compaixão do Senhor e pedimos, ó Deus, que diante de todas as circunstâncias e problemas, que o Senhor venha ser um socorro bem presente para cada um de nós. Pai, que cada família que nos ouve
cada lar que nos recebe, cada um que tem compartilhado, curtido, enviado. Senhor, que bênçãos poderosas venham e que quando essas palavras caírem no coração daquele que está ausente, distante, que não conhece a Cristo, que isto possa produzir um resultado dentro desses corações. Pai, isso possa acender uma chama e aonde eles estão, Pai, que eles possam conhecer a verdadeira palavra para a hora em que estamos. Em teu santo e precioso nome pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.